A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 71, estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Então, a gente percebe que Lucas, no final do livro, ele meio que acelera. Sabe assistir o vídeo na velocidade 2? Que muita gente faz. Não é muito bom, mas eu sei que muita gente assiste. Então, Lucas está terminando. A gente está encerrando Lucas hoje e amanhã, e nós vamos encerrar o Evangelho de Lucas. E o que acontece? Vocês vão perceber que daqui para frente fica meio acelerado. E aqui a gente vê claramente nesses versículos que parece que falta alguma informação. Só que nós, que já estudamos Mateus, que já estudamos Marcos, nós sabemos do que ele está falando. O que ele está querendo dizer? Que os principais sacerdotes e os escribas, os religiosos, vocês têm que pensar sempre dessa forma, os religiosos, os que detinham ou os que eram os responsáveis pela religião dos judeus. Os líderes religiosos, tá? Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus. Aí depois ele diz, porque temiam o povo. A gente sabe que quer dizer o quê? Que durante a Páscoa, durante a festa, Jerusalém ficava lotada. Isso aqui, não sei como é que é onde tu estás, mas nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente costuma ir para a praia. A gente chama de veranear. Então, as cidades do litoral, elas têm, sei lá, 10 mil habitantes, 20 mil, 30 mil. E quando chega o verão, dezembro, janeiro, fevereiro, a época do veraneio, a população das praias triplicam. E às vezes mais ainda. E era exatamente isso que acontecia com Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel, né, a capital, mas o que acontece? Quando chegava a época da Páscoa, triplicava, vinha gente de tudo que era lugar. E também, nessa época, queriam também conhecer Jesus, porque Jesus estaria em Jerusalém. E os líderes, os religiosos, já tinham dado o veredito. A sentença era de morte. Os religiosos haviam decidido, ele tem que morrer. Jesus tem que morrer, mas tem que ser longe da multidão, longe do povo. Por isso essa frase, porque temiam o povo. Porque as multidões seguiam Jesus. Então, se eles fizessem qualquer coisa contra Jesus, a multidão iria se voltar contra eles. E a multidão apedrejava, linchava, fazia justiça pelas próprias mãos. Então, para evitar a represália ou a reação da multidão, eles estavam procurando uma forma traiçoeira de matar Jesus. Certo? 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Aí tu vê, os religiosos queriam matar Jesus. E aí quem que ajudou? Satanás e Judas, que é na sequência, né? Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Importante esse capitães aqui, tá? Porque depois a gente vai lembrar disso aqui. Então, eles estavam combinando como que ia ser feito para evitar o povo. Então, olha que interessante.
Judas, ó, não, vamos botar desde o início. Satanás, Judas, os principais sacerdotes, que leia-se religiosos, e os capitães. Quem são esses capitães? A gente acredita que fosse a polícia, a guarda do templo, tá? Há controvérsias, mas vamos deixar assim. Depois, no final, porque esse capítulo é muito grande, no final a gente retoma esse capitães, que eu não sei como tá aí na tua Bíblia, tá? Se aí na tua Bíblia tá guardas, o que que tá aí? Depende da tradução. Na minha tá capitães. Então, eles estavam combinando como que eles iam fazer isso. E agora, olha o que vem. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Estudamos em Provérbios, temos 2 estudos sobre Provérbios. E a gente viu que a pessoa que é má, que é ímpia, que anda no caminho das trevas, ela se alegra em fazer o mal. Ela acorda com vontade de fazer o mal. E ela não dorme se ela não fizer o mal. Então aqui tá bem claro, ó, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. Então, o que eu vejo? Que Lucas agora teve que dar uma explicada, porque lá em cima estava muito resumido, muito direto, tá? E aí ele fala, longe da multidão. Tinha que ter um jeito de evitar tumulto. 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Aí, olha só. Quem é o cordeiro pascal? O cordeiro pascal era um cordeiro perfeito, imaculado, sem defeito, escolhido, preparado para a Páscoa. O Senhor Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É o cordeiro perfeito, inocente, imaculado, sem mancha, sem nenhum problema. Então, olha que interessante. Era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. O nosso Deus, por amor a nós, por amor ao mundo, porque Deus amou o mundo, que ele deu o seu filho. Quem é o filho? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque este cordeiro, quando o seu sangue era derramado, ele perdoava pecados. E o Senhor Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele perdoa, ele perdoou os nossos pecados. Por isso que a gente fala que Jesus é o cordeiro, que foi imolado, que foi morto no nosso lugar, em sacrifício. E eu sempre falo, ele veio como cordeiro, foi morto e ressuscitou. Mas quando ele voltar, ele voltará como leão, o leão da tribo de Judá. 8. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Pedro era o líder dos apóstolos e João foi o único apóstolo que não foi martirizado, que morreu de velho, de idoso na ilha de Patmos, preso, prisioneiro, mas abençoado com a revelação do livro de Apocalipse. E João é chamado, conhecido como apóstolo, o discípulo amado. Então, olha que simbologia que Jesus faz aqui, ó. Jesus enviou Pedro e João.
Eu acho isso muito lindo. Eu fico com vontade de falar, mas depois nós vamos terminar Lucas e vamos começar João. Então daí vamos guardar para o Evangelho de João. Que eu já fico com vontade de falar para você sobre João, mas vamos deixar para o Evangelho de João. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou. Olha que lindo. Jesus lhes explicou. Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. O que vem a ser este cenáculo? Era uma sala especial, ampla, no andar superior. Lembra que eu falei para você sobre isso naquela parábola em que o amigo pede 3 pães e ele diz: eu tô deitado, a porta tá fechada, e eu contei isso para vocês? Então, era muito comum que as casas, as edificações fossem dessa forma. Então, esse cenáculo que está sendo dito aqui no 12, nada mais é do que uma sala no andar superior da casa. E aí, isso é amplo, tá? E aqui, o que me chama a atenção? Os detalhes, tudo que Jesus disse, o passo a passo. E o 13 diz, tudo como Jesus lhes tinha dito. Isso é uma lição para nós. Tudo que Deus nos disser, tudo que Jesus nos explicar, nos ensinar, tudo que o Espírito Santo nos aconselhar, tu pode confiar que vai ser exatamente como eles disseram, como foi dito. Não vai cair nenhuma letra, nem um pingo, nem um tio. É o que a Bíblia diz. Então confia, acredita, recebe, guarda no teu coração. 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Vamos parar aqui. Primeiro eu tenho que destacar que Jesus é que fala. Isso é importante. Tu falar o que tu sente, o que tu pensa, tu poder abrir teu coração com pessoas de confiança. Sim, né? Judas estava aqui, mas vocês estão entendendo. Então, Jesus abre o seu coração, ele fala com os seus apóstolos. Tenho desejado ansiosamente. Aí tu vai ver o ansiosamente. Já tenho dito para vocês, tem playlist no canal, inclusive com a participação do meu marido Alexandre Correia, sobre ansiedade. A Bíblia fala que a gente não deve viver, andar ansioso. Mas aqui, não sei como tá na tua Bíblia, mas aqui fala ansiosamente. A ansiedade em si não é errada nem pecaminosa. É um sentimento, é uma emoção, é um estado de espírito, um estado da alma, algo que a gente sente que faz parte da vida. Mas eu não posso viver assim, andar diariamente assim. Então, o que Jesus está falando? Que ele estava ansioso? Que ele estava querendo muito. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Quer dizer, isso é um momento muito especial para mim. A gente usa, né? Eu sonho com isso, eu desejo isso, eu quero isso, eu tenho pedido isso para Deus. É algo que está no meu coração, porque ele ia se despedir. Aquele formato
de Jesus e seus apóstolos não existiria mais, não seria mais assim. E com todo o entendimento, né, da sua missão, do seu propósito, ele sabia que precioso era aquele momento, aquela Páscoa, aquela ceia. Tanto que até hoje nós repetimos, né? E aí ele fala antes do meu sofrimento. Aqui tem várias coisas que eu destaco. Todos nós temos sofrimento. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Então, Jesus sabia que ia passar pelo sofrimento. Ele sabia o que era a sua missão, o seu propósito. O que ele tinha que fazer? Ele ia padecer nas mãos dos homens, morrer e ressuscitar. E assim ele salvaria a muitos. Ele seria o Salvador. Mas antes dessa dor, desse sacrifício, desse holocausto, dessa morte, e depois, né, da ressurreição e a sua glorificação, ele queria estar com seus amigos. Ele queria, eu penso assim, o último momento em que o Filho do Homem estaria com seus seguidores, seus discípulos, seus apóstolos. Então, temos momentos difíceis na vida? Sim. Devemos nos presentear, nos brindar com bons momentos, termos boas memórias, estabelecermos prioridades para a nossa vida, porque sim, antes do sofrimento, nós temos oportunidade de viver, até vai rimar, bons momentos. E isso não é só no caso de Jesus. É cada um de nós. Cada um de nós, no silêncio do seu viver. Na sua casa, na sua família, entre seus amigos, no teu ambiente de trabalho, com teus vizinhos, com teus conhecidos, em meio à natureza, como eu falei, seja uma praia, um lugar que tu ama, saiba viver bem a vida antes do teu sofrimento. Vimos em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E sim, tem tempo de chorar, vai ter tempo de chorar. Mas então, quando for tempo de rir, aproveita. Vai ter tempo de se afastar. Quando tu puder estar perto, abraça. Aproveita. Porque sim, teremos dias difíceis. Então, antes do meu sofrimento, eu desejei muito estar com vocês. Comer esta Páscoa com vocês. Quando a gente ama, assim, uma pessoa, seja nosso pai, seja nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, filhos, amigos, pessoas que tu ama, tu quer estar perto dessas pessoas. Tu quer valorizar, porque aquilo para ti é valioso, é precioso, é importante. E é isso que eu vejo aqui. Eu vejo Jesus falando com seus amigos. Eu queria muito estar aqui. Esse era o tempo de estar com vocês, de comer essa Páscoa antes do meu sofrimento. 16. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. É como se fosse assim, ó, tudo ia se desconfigurar, tudo ia mudar. Isso acontece muito nas famílias, quando o pai falece, quando a mãe falece, quando ambos, e aí todos se reuniam, tinha aquela alegria, e aí começa tudo a desmoronar. Uma família que se desfaz por causa de uma morte, de um divórcio, de uma separação, de uma viagem, alguma coisa assim, e tudo muda. Então, eu vejo que Jesus estava dizendo que aquilo ali,
daquele jeito, naquele formato, naquela configuração, nunca mais existiria. Ó, porque o que ele está dizendo? Até que ela se cumpra no reino de Deus. Nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Olha a explicação. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Então, antes do meu sofrimento, eu vou deixar uma memória para vocês. Façam isso em memória de mim. Lembrem de mim. 24. Houve também entre eles uma discussão. Olha só, né? Não é, vai dizer que não é uma reunião de família sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Olha que coisa importante. Nós não somos assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Isso é muito importante, porque os religiosos, os líderes, acham que são donos das ovelhas, que são donos do rebanho, que podem exigir. Hoje em dia tá sendo falado muito sobre isso, a cultura da honra. Sim, a Bíblia fala, honra quem honra, né? É digno de honra, de autoridade, respeita, reverencia, tudo isso é verdade, é bíblico. Mas tem pessoas que querem ser o maior, que quer dirigir, que quer mandar, que quer controlar, que quer determinar, que quer manipular. E Jesus está dizendo, ó, vocês não são assim. Não é esse o espírito que habita em vós. É humildade, é mansidão, é amor. Quem dirige seja como quem serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve? Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Olha, se não estou falando para vocês o valor, a importância, o carinho, a amizade que Jesus está demonstrando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, nessa despedida, né? Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Então, Jesus foi tentado, mas sem pecado. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, é muito importante nós lembrarmos de Jesus como filho do homem. E eu expliquei muito para vocês em Ezequiel sobre o filho do homem, que significava o servo humilde, o servo sofredor, o servo obediente. E Jesus veio como filho do homem. Então, ele dá o exemplo: eu sou servo, eu sirvo vocês. Então, vocês querem ser grandes? Vocês querem saber quem é o maior? Pois então sejam servos. Já destaquei sobre essas tentações, significa que Jesus foi tentado,
também, como filho do homem, um ser humano de carne e osso, ele foi tentado. E aí ele fala do meu reino. Isso que nós temos que ter em mente. Não o reino deste mundo, não os reinos deste mundo, mas o reino de Deus, o reino de Jesus, o reino dos céus. E aí ele diz: vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a gente pode pensar 12 vezes 12. A nova aliança. Aí tu vai dizer, mas tem Judas. Tudo bem, mas aí depois teve Matias e depois teve Paulo. Então, 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, mas nós temos 12 apóstolos, 12 discípulos. E aí tu faz 12 vezes 12, o que tu tem? 144, né? Que é uma simbologia do povo de Deus, da igreja. Então significa que sim, seremos julgados, compareceremos diante de Deus, diante do tribunal, naquele dia. Vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tem um vídeo muito importante no canal sobre julgar os outros. Lá eu falo sobre isso, que a Bíblia deixa bem claro que sim, o homem espiritual, a mulher espiritual, a igreja julgará. 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Olha só. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Então aqui Lucas foi cirúrgico, né? Como um médico amado, ele foi muito específico. Ele marcou assim bem certinho tudo que Jesus falou. O que eu destaco? Jesus falando para Pedro que orou por ele. Eu orei por ti. Satanás quer acabar contigo, ele quer te peneirar. A gente diz que quer fritar em óleo quente, né? Quer fazer o mal contra ti, mas eu orei por ti. Então, Jesus é o nosso intercessor. Porque se ele orou por Pedro, ele também ora por mim. E a Bíblia diz que ele é intercessor, assim como o Espírito Santo intercede por nós. Sabe? Nós temos que permanecer firmes. Porque nós precisamos de fé. Nós precisamos de fortaleza. E a gente precisa que Deus nos dê essa fé, que Deus nos dê essa fortaleza. E aí depois tem esse detalhe, ó. Tu vai ter fé e tu vai fortalecer os teus irmãos. E nós sabemos que Pedro se tornou um líder da igreja. 35. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, lembra que eu sempre digo para vocês prestar atenção nisso, nesses poréns, ó, agora, porém, então quer dizer, agora é diferente, gente, presta atenção. Eu falei uma coisa para vocês, mas agora é diferente. O tempo mudou, a fase mudou, a demanda mudou. Quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E olha aqui, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Compre o quê? Uma espada? Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Tipo, tem uma outra tradução que diz: é suficiente.
Então, se a gente pensa que eles eram 12 e estavam com 2 espadas, né? E Jesus está dizendo, basta, é suficiente, já tá bom. A gente pensa assim, por que mudou, né? Porque quando eles estavam na missão dos 70, que Jesus deixou bem claro que não era para usar bolsa, sacola, sandália, tudo aquilo, eles estavam numa missão. E a gente estudou esse texto. O que quer dizer? Não faltou nada para eles, porque eles estavam sendo enviados numa missão. E quem chama, quem envia é que sustenta. Agora mudou de figura. Agora eles serão perseguidos. E vamos dizer assim, o prêmio será a morte. Aqueles que matarem os cristãos acreditarão que estarão fazendo um bem a Deus. Porque os cristãos vão se tornar perseguidos. E para salvar a vida, tu vai ter que lutar. Tu vai ter que lutar pela tua vida. Tu vai ter que fugir, tu vai ter que te esconder, tu vai ter que achar um meio. Agora a tua missão é te salvar, é ficar vivo. Porque se eles te matarem, se eles te calarem, quem vai pregar o evangelho, né? Então, Jesus está deixando bem claro. Eles vão considerar que estão fazendo um bem matando vocês. Então, por isso, tu não vai poder abrir mão da espada, da bolsa, da sacola, da sandália. Tu vai ter que fugir, tu vai ter que correr, tu vai ter que andar. Entende? Essa é a diferença entre a missão dos 70, que estavam fazendo o quê? Pregando o evangelho, expulsando demônios, curando tudo aquilo. Agora eles vão ter que fugir, se proteger, se esconder para não serem mortos. E nós sabemos que os cristãos foram martirizados. Bom, não vamos falar porque temos muito que estudar em Atos depois. 39. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então aqui já começa, já vou parar nesse aqui. Como é que eu não caio em tentação? Orando. Eu tenho que orar para não cair em tentação. Ah, eu caí, eu tropecei. Quanto que tu estava orando? Tu tá falando com Deus? Tu tá em comunhão, em sintonia, em conexão com Deus? Tu não vai cair em tentação. Porque a tua fé vai ser fortalecida. Tu vai estar em louvor, em adoração, em obediência. Então, olha o que Jesus está falando para eles e para nós. Vocês não querem cair em tentação, então orem. Orem para que vocês não caiam em tentação. 41. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Ó, a gente vê que Lucas, eu falei para vocês, né? Ele é minucioso, detalhista. Ele dá os pormenores. Então, Jesus estava orando de joelhos. E eu tenho falado isso para vocês, inclusive quando estudamos o Sermão do Monte, que a forma como tu ora tem muito a ver também com a tua necessidade. Então, tu tá lutando contra uma tentação, tu tá em jejum, tu tá suplicando, tu tá intercedendo, tu tá te humilhando, tu te ajoelha. Jesus estava num momento crucial da sua vida. E olha o exemplo que ele está dando para os discípulos e para nós. De joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É muito interessante esta observação de Lucas. Um detalhe que aparece só em Lucas. Um anjo que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente.
E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, o que a gente vê aqui? O médico detalhista, né? Falando sobre um fenômeno que é o suor se transformar em gotas de sangue. Esta agonia, essa aflição, essa angústia que o Senhor Jesus suportou e enfrentou antes da prisão, antes da tortura, antes da morte. Ele sabia tudo o que ele ia passar. E ele estava orando, pedindo, clamando, suplicando, implorando a Deus. 45. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Aqui é outra observação que eu preciso destacar. Tu tá com sono? Mas aqui tá dizendo que esse sono era de tristeza. É tipo um desânimo. É tipo um desmaio. É tipo eu não tenho mais força. O meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador, o líder deles, estava indo para a morte. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. 47. Então Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. Sabemos que esse um que golpeou se chama Pedro. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, olha o que eu falei, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Então, a Bíblia se explica. Lembra quando Judas combinou? Com quem que Judas combinou? Né? Lembra que eu falei? Satanás, os religiosos e os capitães. Aí aqui tá dizendo, ó. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, que eu tô falando para vocês, né? Religiosos, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Porque havia esses guardas, capitães do templo, que guardavam. E aí tem discussão de que se eram judeus, se não eram judeus, se eram soldados romanos, se eram... Enfim, quem é que prendeu Jesus? Tu tá vendo, ó, os principais sacerdotes, os capitães do templo e os anciãos. 53. Todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Tenho também falado muito para vocês sobre isso. O poder das trevas, a hora das trevas, né? O show, a performance, o espetáculo do inferno. As espadas que Jesus tinha dito, né? Que eles deveriam estar com espadas para se proteger. E o beijo. Judas entregou Jesus com um beijo. Então não é de se surpreender que aquela pessoa que te beija, que te abraça, que te trata com todo carinho, pode te trair. 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou o lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse:
Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. O sotaque. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se, olha isso, gente, e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse texto, tanto em Mateus quanto em Marcos, o que a gente já viu, é muito forte. Só que Lucas é mais forte, porque fala o quê? Que houve contato visual entre o Senhor Jesus e Pedro. Gente, vocês têm que entender quem era Pedro. Ele era o líder, ele era o representante, ele era o porta-voz, ele era amigo de Jesus. Jesus se hospedava na casa dele. E Pedro disse: Eu não conheço ele. E aí, a gente sabe que todos fugiram, mas Pedro seguia Jesus de longe. Então, eu sempre procuro destacar. Por quê? Porque todos fugiram. Pedro teve coragem para continuar seguindo de longe, mas quando a vida dele se tornou ameaçada, quando estava em risco a vida dele, pensa, a vida do líder da igreja, ele poderia botar tudo a perder ali. Aí o que ele faz? Ele nega Jesus. Só que quando ele vê Jesus, e Jesus o vê, e os seus olhos, fixou os olhos em Pedro, ele chora amargamente, que é o que acontece conosco quando a gente peca, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente se arrepende e a gente chora amargamente, e se quisesse voltar atrás, porque, por exemplo, se Pedro não tivesse permanecido com Jesus, seguindo Jesus, ele não precisaria ter negado Jesus. Vamos dizer assim? Para vocês entenderem? Mas não, ele queria estar perto. Ou ele acreditava que Jesus ia se escapar, ou ele não estava entendendo, ou ele nem pensou. Só que quando ficou claro que o cerco estava se fechando, que ele estava correndo risco, ele negou. Então eu destaco isso. Sim, Pedro seguiu Jesus de longe, enquanto todos já estavam escondidos. Todos fugiram, todos abandonaram Jesus. Pedro seguiu de longe, mas ele negou. E depois chorou amargamente. 63. Os homens que detinham Jesus zombavam dele. Davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Aí aqui que vem aquilo que eu falei, os capitães do templo, os guardas, policiais, os soldados romanos, depende, tem teoria, tem explicação, tem estudo para dizer quem é que fez isso. Quem eram esses guardas que zombaram de Jesus, que blasfemaram, que espancaram, que deram bofetadas, certo? Desculpa, por isso que eu pedi para vocês guardarem essa ideia dos capitães do templo, dos guardas do templo, dessa polícia aí, que a gente não sabe. Porque os homens que detinham Jesus zombavam dele, né? Fizeram uma maldade absurda aqui, que também é relatado em Mateus e Marcos. 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo
tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio. Eu já expliquei para vocês, o Sinédrio era um concílio de mais ou menos 70 líderes religiosos, judeus de alta estirpe, fariseus, né? Onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, né? E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. E eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Então, a gente vê que o Sinédrio estava com sede de ver, ouvir Jesus e ter, vamos dizer, provas, né? Só que Jesus fala assim, ó, vocês não vão acreditar. Tipo, eu não vou perder tempo com vocês mesmo, nem adianta lançar as minhas santas pérolas aos porcos. Por quê? Porque eles não criam em Jesus, eles não viam o Messias em Jesus, eles não acreditavam que o Nazareno era o Filho de Deus, o filho de Davi, o Messias prometido. O que a gente aprende com esse baita capítulo de Lucas? Que Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, antes da minha prisão, antes da minha morte, antes da minha dor, antes do meu sofrimento. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, em memória de mim. Orai para que não entreis em tentação. Jesus, de joelhos, orava, e estando em agonia, orava mais intensamente.